irmãos, Deus abençoe a todos. Convido a Santa Amada Igreja para a leitura do Salmo 61. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentarás ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Assim como o salmista, vamos salmodiar a Deus, louvando-o através do cântico do Salmo 61. Convido os irmãos que se coloquem em pé, louvemos a Deus com o Salmo 61. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu súplica. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assista eu, sobre tuas asas firme estou. No esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade e teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Convido a Santa Amada Igreja a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para este culto. Eterno e Santo Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor eterno, soberano, sublime, Senhor que tem um grande império, um grande reino, um reino nos céus, um reino na terra, Deus que governa o universo, as leis da física,
Deus que controla e governa a medicina, Deus que controla e governa toda a tecnologia, tudo que o homem possa criar, o Senhor supervisiona, o Senhor governa. Nada, Deus, pode fugir dos seus preceitos, da sua vontade. Seus planos nunca podem ser frustrados, pois somente o Senhor é Deus, somente o Senhor tem direito a toda a sua criação, ó Deus, seja nos céus, seja na terra, no universo, seres físicos, materiais, espirituais. O Senhor é Deus e reina sobre tudo e sobre todos. A Ti, Deus, nós proclamamos louvores, Deus, adoração, nós proclamamos Teus feitos, e do Senhor, ó Deus, nós queremos aprender mais, porque reconhecemos, Deus, que somos falhos, que somos pecadores, Deus, que somos sujeitos ao erro, e por isso, Deus, nós clamamos a Ti em busca de perdão, pedimos com sinceridade perdão pelas nossas falhas e pecados, e pedimos, Deus, o Teu auxílio, Senhor, para que possamos, Deus, prestarmos um culto verdadeiro a Ti, um culto onde o Seu nome seja glorificado, onde nós possamos louvá-lo, Deus, pelos Seus grandes feitos, cantar salmos a Ti, louvá-lo com hinos, Deus, e também, Senhor, sermos instruídos, Pai, pela Tua santa palavra, conhecendo a Tua vontade, Deus, aquilo que o Senhor tem determinado. E por isso, Deus, nós nos reunimos aqui nesta santa comunhão, a fim de prestarmos culto a Ti. Clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor envie Teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, como prestar este culto a Ti, que ilumine, Deus, a Tua palavra, a Tua instrução nos nossos corações, que nos conduza e dirija em todas as decisões desta igreja, sejam dirigidas pelo Senhor, ó Deus, para a honra e glória e louvor do Teu nome, ó Senhor, para continuarmos, Deus, esta missão que o Senhor graciosamente, pelo Teu favor, nos confiaste, e que somos felizes, Deus, por seguirmos nela. Te agradecemos, Deus, e queremos cumprir, ó Deus, que todas as determinações do Senhor para esta igreja, e que essa igreja vá aonde o Senhor determinar e cumpra, Deus, a Tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Pedimos a Tua proteção, pedimos as Tuas misericórdias, pedimos o Teu amor e as Tuas bênçãos, porque nós precisamos das Tuas bênçãos, Deus. Nós precisamos do Senhor, pois sem o Senhor, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Por isso, Deus, lhe pedimos que nos ajude, Deus, que nos estenda a mão, Sua mão graciosa, e neste culto, Deus, que o Senhor receba toda adoração, todo louvor, e que nós possamos aprender mais, Deus, sobre as Tuas coisas, a fim de adorá-lo, Deus, e termos uma vida de fidelidade e lealdade para com o Senhor. Mais uma vez lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, dirige todos os passos deste culto e aceita, Deus, este culto, nós lhe pedimos. É simples, é humilde, mas nós queremos cultuar ao Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada igreja, vamos ao voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Como hábito litúrgico, vos convido à leitura da lei, livro do Êxodo, capítulo 20, que possamos participar dessa leitura com atenção, para que cada vez mais a santa lei de Deus fique gravada em nossos corações, conforme Deus deseja e assim determinou em Sua palavra. Livro do Êxodo, capítulo 20. Vos convido à leitura dos 10 mandamentos da santa lei de Deus.
Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós estamos, desde o início do ano, quinzenalmente abordando de forma breve cada um dos mandamentos, por sequência, né? E hoje chegamos ao 9º mandamento, no último domingo em que pensamos a respeito dos 10 mandamentos, analisamos o 8º mandamento, não furtarás. Hoje estaremos analisando um pouquinho, de forma breve, o 9º mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento é um mandamento bastante importante, que ele nos leva a refletir bastante acerca da nossa responsabilidade social com relação às pessoas, tá? Nós devemos zelar para mantermos a reputação das pessoas. O fato de nós falarmos algo, dizermos algo sobre alguém, mesmo que nós creiamos que aquilo seja verdade, mas que não há uma verdadeira confirmação daquilo ser verdade, é uma irresponsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Porque é algo, irmãos, muito cruel e muito perigoso quando nós falamos sobre a vida das pessoas. Eu pergunto, que necessidade há de falar sobre a vida de outras pessoas? Que necessidade há de falar da vida dos nossos colegas de trabalho? O que há de produtivo nisso? O que há de abençoador? O que há de santo nisso? O que há de palavra temperada com sal? Digamos que o nosso colega de trabalho cometeu um erro. Mas que proveito há, que utilidade há ficar acentuando o erro daquela pessoa, divulgando e falando? Que proveito há nisso? Que amor existe nisso? Nosso vizinho, a nossa vizinha, nós falarmos sobre eles algo. Que amor fraterno, que amor cristão existe nisso? Normalmente, é possível, claro, quando falamos sobre outras pessoas, é possível que estejamos falando algo bom, um elogio. Olha como aquela pessoa é trabalhadora, olha como aquela pessoa é honesta, olha como aquela pessoa é sensata. Isso é bom, reconhecer o esforço das pessoas em terem uma vida correta. Mas que amor existe
em falar e denegrir uma pessoa, porque nós a consideramos uma pessoa não boa. Onde está Cristo na nossa língua, quando nós falamos sobre outras pessoas no sentido de denegrir a imagem dessa pessoa? Isso é muito complicado. E isso tem chegado ao ponto, nas redes sociais, de pessoas falarem mal de igrejas, generalizando a igreja de Cristo. Muitas vezes uma igreja ali se envolve em algum tipo de escândalo, ou nós sabemos que existem muitas seitas que colocam o nome de igreja, elas se identificam como igreja, mas sabemos que não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem as suas marcas que a identificam. A Bíblia mostra quais são essas marcas que identificam a verdadeira igreja. Nós já estudamos isso aqui. Quais são as marcas da verdadeira igreja? Quer saber se uma igreja é verdadeira ou não? Quer saber se uma igreja pertence a Cristo ou não? Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia e veja se essa igreja tem as marcas da igreja. No entanto, as pessoas, de forma geral, reconhecem milhares, talvez centenas ou milhares de seitas que colocam o seu nome de igreja e produzem escândalos, produzem heresias, produzem profanações nos cultos. Isso com muita rapidez, com muita fluência, com muita frequência, né? E aí as pessoas então veem isso e vão nas redes sociais criticar a igreja e acabam criticando a igreja verdadeira, como se a igreja verdadeira estivesse passando por isso. Isso é uma verdadeira quebra de novo mandamento. Alguns se dizem ainda que estão fazendo isso porque Deus mandou denunciar. Olha, irmãos, é assustador essas pessoas que querem falar em nome de Deus, seja os falsos mestres ou seja realmente esses que combatem a igreja. Ninguém está autorizado a falar em nome de Deus, só falamos em nome de Deus quando estamos em fidelidade às Escrituras, pregando sobre Deus, ensinando sobre Deus, ensinando a moral de Deus, ensinando as coisas de Deus, com o objetivo de edificação, e não com o objetivo de expor pessoas ou a igreja a escândalos, né? Então, nós, enquanto cristãos, nós já abordamos, várias vezes a questão do nono mandamento. Nós até falamos um pouco na última vez sobre o nono mandamento, mas houve uma necessidade de completarmos, porque o tempo não nos permite completar, né? E é algo que nós devemos guardar no fundo do nosso coração, porque não é difícil. É um mandamento, irmãos, que não é difícil de quebrar. Ele é um mandamento que é fácil de quebrar se nós estivermos desavisados. Se nós não nos preocuparmos com a lei de Deus, se nós não estivermos treinados e instruídos sobre a lei de Deus. Então é fácil quebrar o nono mandamento, porque é um hábito que as pessoas têm de falar sobre a vida dos outros. Realmente tem. Acredito que todos nós temos uma tendência para comentários. Então ele é fácil de quebrar, automaticamente quebramos. Mas ele se torna fácil de ser observado e difícil de ser quebrado se nós estivermos treinados nessa palavra, meditando sobre isso. Por que eu vou falar da vida de alguém? Por que eu vou expor alguém? Por que eu vou contribuir com a queda de alguém, com tirar o ânimo de alguém, tirar a credibilidade das pessoas, tirar a sua reputação diante da família, diante da igreja, diante da sociedade? Por que fazer isso? Qual o amor a nisso? Eu quero completar esse pequeno pensamento, lembrando em João 8, quando uma mulher foi pega em adultério. De fato ela foi pega em adultério. Ali não era uma questão em que alguém supunha que havia alguma situação. Ela foi pega em adultério. Nem assim o Senhor Jesus quebrou o mandamento ou difamou aquela mulher. Jesus usou de misericórdia e compaixão com aquela mulher. E olha que Jesus nunca pecou. Jesus não era como um de nós, que hoje está julgando alguém que errou e amanhã pode fazer a mesma coisa. Ou talvez no passado já tenha feito a mesma coisa. Jesus não, ele nunca pecou. Ele nunca cometeu um erro.
E ele então trata aquela mulher com compaixão, ele faz questão de lembrar aqueles homens que o acusavam, porque a lei exigia o apedrejamento num caso desses. Ele fez questão de lembrar aqueles homens que eles também eram pecadores e que a misericórdia está acima disso. O Senhor Deus, no Antigo Testamento, ele fala, não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Então, Deus, ele preserva, ele preza mais a misericórdia do que o juízo. E o Senhor Jesus, em todas as suas atitudes do seu reino ministerial aqui na terra, no seu serviço ministerial aqui na terra, ele não foi apenas um teórico, ele usou na prática as coisas que ele ensinava, ele fez na prática. E a compaixão ele mostrou na prática com aquela mulher. E ele, de forma sábia, divina, ele consegue então colocar a misericórdia acima da lei. E aquelas pessoas que exigiam que ele fosse cumprir a lei ali, ele consegue mostrar que a misericórdia tem muito mais valor diante de Deus do que a lei. Como na parábola que ele conta para um escriba, um doutor da lei, a parábola sobre o samaritano. A misericórdia está acima da lei. Eles não podiam tocar em pessoas que estavam semi-mortas, cadáveres, mas, quase um cadáver, mas a misericórdia está acima disso tudo. Então é lícito fazer o bem em todos os momentos. É lícito fazer o bem. O bem e o amor estão acima de todas as coisas, deve reger o nosso pensamento. As pessoas erram. As pessoas cometem erros graves, cometem. Tem pessoas que fazem coisas absurdas, tem. Mas quem nos constituiu juízes sobre elas? Quem nos constituiu legisladores para, com todo o direito e arrogância, ficarmos ali condenando as atitudes das pessoas? Ninguém. Ao contrário, o Senhor Jesus, ele nos ensina a não fazer o juízo temerário. O juízo que nós temos que fazer é sobre o que é pregado, o que é falado. Se é falado uma heresia em nome de Deus, uma falsa profecia, isso sim, nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o que ela fala a respeito da santa lei de Deus. Mas o ser humano, ele não pode ter o juízo temerário e ficar simplesmente condenando pessoas, falando mal das pessoas. Irmãos, há algo muito triste e pernicioso e perverso quando uma família cristã se reúne para falar mal de alguém. E no meio das conversas está falando mal de alguém. Isso é muito perverso. Então o nono mandamento, completando, nós já abordamos o nono mandamento no outro domingo, mas completando este conjunto de informações, vamos colocar, ao olharmos, ao observarmos a lei e ao olharmos para o nono mandamento, vamos sempre colocar amor e compaixão acima de tudo. Amor e compaixão. Se nós pudermos fazer algo por alguém, mesmo que esse alguém de fato esteja errado em alguma situação, mesmo que esteja, se nós pudermos fazer algo que edifique, que ilumine a vida dele, que traga Cristo para aquela situação, faremos. Se nós não pudermos, apenas vamos orar por essa pessoa, mas não, ou por essa igreja, mas não vamos incendiar, colocar lenha na fogueira, como as pessoas dizem, não vamos jogar gasolina na fogueira, para não destruir um semelhante nosso, que possamos ter misericórdia e amor. Irmãos, uma igreja verdadeira, não importa o número de membros, não é isso que importa. Claro que seria bom, quanto mais pessoas ouvindo o verdadeiro evangelho, melhor. Mas não importa. O que importa na igreja verdadeira é o amor, é a misericórdia. Que tenha duas pessoas, mas que tenham duas pessoas que tenham o amor de Cristo, que tenham a misericórdia, a compaixão de Cristo, que se empenhem e que lutem consigo mesmos para se manterem no amor, A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou dizer para os irmãos, não é o amor de todos que Cristo falou, é o amor de muitos. O amor da igreja verdadeira, ele não esfria, da igreja verdadeira não esfria.
o amor do verdadeiro cristão que observa a santa palavra de Deus, ele não esfria, nem deve esfriar. E se ele perceber que está havendo um esfriamento nele, joelhinho no chão e orar, e leitura bíblica, e clamar a Deus, porque o cristão, o pior que pode acontecer com um cristão é se parecer com os de fora. Então, irmãos, que nós possamos ter misericórdia acima de todas as coisas. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma oração de confissão. E nessa oração, como fazemos sempre, caso haja algum pecado não confessado, o momento é oportuno. E se o Espírito Santo nos mostrou que nós falamos alguma coisa sobre alguém que nem sabemos se é verdade, ou se nós usamos até mesmo de maldade para falar algo sobre alguém, ou se nós ajudamos a difamar o nome de alguém, mesmo que essa pessoa esteja de fato errada, né? E se sentir o desejo sincero no coração, peça perdão a Deus e peça a Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ensine a sermos generosos, a sermos misericordiosos, a sermos amorosos, a termos amor. Ter amor e misericórdia não é ser aquilo que nós conhecemos como pessoas bobas ou ingênuas. Não, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós usaremos de amor e misericórdia racionalmente. E nós perceberemos se as pessoas estão querendo tirar proveito disso. Nós vamos entender isso, porque vamos usar isso racionalmente. Mas o nosso amor, a nossa misericórdia, não depende de como anda o mundo. Se as pessoas estão indo de mal a pior e abusando dos misericordiosos. O nosso amor, a nossa misericórdia é fidelidade a Deus e obediência a Deus. Não se guarda aliança desobedecendo a Deus. Então, que possamos pedir a Deus nessa oração, que sejamos pessoas generosas, misericordiosas e que Ele aumente o amor em nós, em nosso coração, porque os nossos dias são frios e maus, mas que nós possamos desenvolver cada vez mais o amor que Cristo nos ensinou. Vos convido a uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Senhor Deus Santo e Eterno, somente o Senhor é Deus, o Senhor é amor, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo e o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus gracioso, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos e nós somos gratos ao Senhor. Nesse momento, Deus, nós reconhecemos que somos falhos, Deus. Nós olhamos para a sua moral, a sua lei, que ela é bela, ela é linda, Deus, porque ela aponta a moral perfeita. E nós olhamos para ela e nós vemos que nós não conseguimos ser assim. No entanto, Deus, o Senhor nos deu condições e poder de não nos entregarmos aos nossos próprios erros e a nossa inclinação para coisas erradas. O Senhor nos deu o poder do discernimento, o Senhor nos abriu os olhos espirituais através da sua santa palavra. O Senhor, Deus, por misericórdia, usou a chave do teu reino, que é a pregação da tua palavra, para nos abrir as portas do teu reino, e nos ensinou e nos dá condições de percebermos como somos, como estamos, e buscarmos o bem enquanto estivermos nessa terra. Por isso, Deus, nós confessamos a Ti que muitas vezes nós não buscamos o bem, mas fazemos o mal. E muitas vezes até desavisadamente, até sem querer, nós fazemos o mal.
Por isso nós nos detestamos, Deus, e lhe pedimos sinceras desculpas. Te louvamos e te agradecemos pela tua lei, porque a tua lei nos desperta, Deus, para erros que estaríamos cometendo de forma cega, sem ao menos perceber. Muito obrigado pela tua lei, muito obrigado pela tua lei ser lida constantemente na tua igreja fiel. Muito obrigado, Deus, porque assim o Senhor vai nos instruindo, o Senhor vai nos preparando, Deus, para sermos um cidadão que habitará o teu monte, o teu paraíso, Deus, o teu tabernáculo, onde o Senhor habitará juntamente conosco. Nós te louvamos, Deus, por esse amor do Senhor por nós, porque o Senhor de fato foi e é misericordioso conosco. Muito obrigado, Deus, pelo grande ensino que o Senhor nos deu no episódio da mulher adúltera. Aquela mulher representa cada um de nós, Senhor, não propriamente pelo adultério, mas pelo pecado. E o Senhor Deus se mostrou generoso, e o Senhor Deus se mostrou um Deus misericordioso. Por isso nós queremos imitá-lo, Deus, e nos ajude a sermos generosos, sermos misericordiosos e termos amor pelas pessoas. Perdão, Senhor, nós lhe pedimos pelas nossas falhas e pecados, e te agradecemos também, Deus, pela bênção do teu perdão, porque o Senhor é um Deus nobre, rico em perdoar. E nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 85. Durante este salmo, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Salmo 85. Favoreceste a tua
Vos convido, amados irmãos, para a leitura do Dia do Senhor 37. Nesta terceira parte do nosso catecismo, nós estamos analisando a gratidão, a nossa resposta a Deus, que é uma resposta de gratidão pela grande bênção que Deus nos deu, ser Cristo, o nosso justificador, o nosso Salvador. Andávamos perdidos, cada um de nós desgarrado por um caminho, em trevas, em cegueira espiritual, em miséria espiritual. E o Senhor, pela graça, pelo favor que nós não merecemos, enviou Cristo e nos elegeu nele, para que possamos ser povo dele, sua herança, parte da sua aliança com os homens, e herdarmos a terra, como Deus nos prometeu. Mesmo sendo nós pobres dos recursos do mundo, o Senhor nos prometeu que herdaremos a terra. Então, nós somos gratos a Deus, e toda a nossa resposta, a nossa única resposta a Deus, de fato, é a sua gratidão. E nessa terceira parte, então, do catecismo, nós estamos abordando os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. E chegamos, no último dia do Senhor, ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento, ele é muito importante, ele requer 2 domingos para nós estudarmos. Ao contrário dos outros que nós analisamos, cada um em um dia do Senhor, o terceiro mandamento, ele demanda 2 domingos, 2 dias do Senhor. Então eu quero relembrar com os amados irmãos apenas perguntas e respostas do dia do Senhor 36, que foi domingo passado, e em seguida analisaremos o dia do Senhor 37, que é hoje. Pergunta 99 do dia do Senhor 36, pergunta 99. O que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa destes terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grave que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Resposta: certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu santo nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Agora, antes de irmos para o dia do Senhor 37, vamos relembrar o terceiro mandamento. Não invocareis o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que usar o seu nome em vão. Portanto, Deus não pode fazer parte de nossas piadas, de nossas brincadeiras, de expressões rotineiras e chulas que nós usamos no dia a dia. Temos expressões que nós, como brasileiros, eu creio que outras nações do mundo também, né? Mas vamos falar do que conhecemos, do que é particular a nós, né? Nós temos expressões no nosso dia a dia que envolvem o nome de Deus constantemente. E muitas vezes em conversas que não são boas, não são agradáveis. Então vamos ao dia do Senhor 37. Pergunta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim, quando o governo o exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus
e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos no Velho e no Novo Testamento. Ora, o terceiro mandamento, irmãos, é um zelo, é um cuidado, é uma reverência, é não olhar Deus como um igual nosso. Deus não é um igual nosso, Deus não é um ser humano, Deus não é uma pessoa igual a nós. Embora Jesus tenha sua natureza humana, Ele é divino também. Então Deus, Ele está acima do homem. Então Deus merece respeito em todos os momentos. Quebra o terceiro mandamento de forma simples. Quer saber como? Chamando Deus de você. Vão cantar músicas de louvores e quebram a reverência e o respeito para com Deus, chamando Deus de você, tratando assim Deus como um igual nosso. Então, existe uma proteção e um zelo com o nome de Deus. Somente um Deus que existe, o Deus vivo, e Ele merece e exige todo o respeito. Tanto é que este mandamento, ele nos ensina, nos instrui, e vem acompanhado com uma ameaça. Não chamarás o nome de Deus em vão, não invocarás o nome de Deus em vão, não usarás o nome de Deus em vão, pois Deus não terá por inocente o que usar o seu nome em vão. Perceba a gravidade disso. Deus não terá por inocente. Então, nós não devemos usar o nome de Deus de forma banal. Nós temos muitos recursos gramaticais no nosso vocabulário que nós não precisamos usar o nome de Deus. No entanto, não é totalmente proibido fazer votos e juramentos a Deus. Não é totalmente proibido, desde que o cristão seja instruído, não seja um nécio, não seja um tolo, não faça votos tolos usando o nome de Deus. Desde que ele seja instruído racionalmente e entenda o porquê existe o terceiro mandamento, certo? Que diferencia Deus. O nome de Deus é a identidade de Deus. Então, o terceiro mandamento diferencia Deus de nós que somos pecadores. É como, não vou nem comparar uma diferença da água para o vinho, porque a diferença é muito maior, né? Então, irmãos, nós podemos fazer votos e juramentos, mas conscientemente sobre o que estamos fazendo. A palavra de Deus nos diz que todo juramento só pode ser feito em nome de Deus, porque é a autoridade máxima. Então, um juramento, ele tem que ter por base algo que é fidedigno, que é fiel, que é autoridade. Então, mesmo que na mente das pessoas ele fale assim: eu juro pela minha alma, eu juro pela minha mãe, eu juro por não sei o quê, ainda que ele esteja usando essas palavras, todo juramento é em nome de Deus, porque somente Deus é o aval da verdade. E o juramento, a função do juramento é avaliar. O juramento é um avalista. O juramento é avaliar a verdade. Ele é o penhor da verdade. Então, o único que tem autoridade para ser penhor da verdade é Deus. Então, nós não fazemos juramentos, porque os juramentos podem, e na maioria das vezes, vão quebrar o terceiro mandamento. E Deus não terá por inocente quem fizer isso. No entanto, nós podemos fazer juramentos em casos que são exigidos de nós. Tá? Nós podemos fazer votos, desde que conscientes que estamos usando o nome santo de Deus para fazer um voto, e aí devemos cumprir esse voto. Tá? Não é obrigado a votar, é melhor que nem vote, mas podemos fazer, desde que de forma racional, consciente, sabendo a responsabilidade que é este ato, para as nossas próprias vidas, inclusive. Tá? E juramentos, nós podemos fazer quando ele é exigido de nós por alguma autoridade. Por exemplo, né, a resposta aqui, podemos fazer de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Sim, quando o governo exige de seus súditos. Por exemplo, uma pessoa que ela é convocada pelo juiz para ir testemunhar, ela viu alguma coisa, ela viu um crime, ela viu alguma coisa, e se ela for convocada
para depor sobre aquilo, para servir de testemunha daquilo, o cristão ele tem que ser testemunha da verdade. Então, o que ele falar ali será um juramento diante de Deus. Então, a responsabilidade dele é não faltar com a verdade, certo? Então, ele vai ter que falar a verdade ali, a verdade dos fatos que ele viu, tá? Neste caso, pode-se fazer o juramento, com muito temor, né, para não faltar com ele. Antigamente, né, no Brasil, até já comentei com os irmãos, quando chamavam uma testemunha no tribunal, eles colocavam uma Bíblia, a pessoa põe a mão na Bíblia, e a pessoa perguntava: jura dizer a verdade, somente a verdade? E a pessoa põe a mão sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e fala: jura. Eu acho que nos Estados Unidos ainda fazem isso. Eu não sei se no Brasil ainda fazem, né? Mas, veja, então esse juramento, ele tem que ser consciente, tá? Ou quando a necessidade o exige, para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do próximo. Então, quando é necessário um juramento, para que um juramento que venha promover a fidelidade, a verdade e a glória de Deus e o bem do próximo. Lembra? A misericórdia sempre acima de tudo, né? Sempre acima de tudo, tá? Desde que não seja um juramento falso, né? Então esse tipo de juramento pode, por base, a palavra de Deus. E foi assim utilizado de maneira correta pelos santos do Velho Testamento e do Novo Testamento, tá? Com essa finalidade. E a pergunta 102: podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. Aí é aquilo que eu falei agora há pouco. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Então, por que todo juramento vai ser em Deus? Porque o juramento é o penhor da verdade, e Deus é o único que conhece o coração daquele que está jurando. Então Deus é o único que vai poder avaliar se aquela pessoa está sendo sincera ou não. Porque o ser humano, ele se engana com muitas coisas. Muitas vezes, irmãos, acontecem situações que tudo parece que a pessoa está mentindo ou está errado. Tudo leva a crer aquilo, mas no fundo não está. E nós não temos como perceber isso, porque tudo que nós analisamos parece que aquela pessoa de fato está errada. Parece que aquela pessoa está mentindo, mas às vezes não está. As circunstâncias parecem apontar para a mentira. A nossa própria experiência pessoal fala: essa pessoa está mentindo, isso não pode acontecer, isso não é certo e tal. Mas às vezes a pessoa não está. Nós nunca podemos ter 100% de certeza, a não ser que a gente viu algo realmente, né? Mas, então a pessoa está falando uma coisa lá, certo? Então, às vezes parece, assim, olha, isso aí é mentira, tá? Mas às vezes a pessoa não está mentindo. Tudo indica que é mentira ou não. O único que tem esse poder de saber se há sinceridade naquele juramento ou não é Deus. Portanto, todo e qualquer juramento é através do nome de Deus. Não dá para jurar por santos ou por outras criaturas. Isso seria até desonrar a Deus, porque o único que contém a verdade. Eu quero terminar aqui lendo com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, né? Mateus, capítulo 5, versos 34 a 37. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele ampliou bastante os mandamentos, né, os 10 mandamentos de Deus, tá? Mateus capítulo 5, 34 a 37. Vamos ler a partir do 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Veja, é cumprido com Deus o juramento. Porque todo juramento, o penhor é Deus. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus,
nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. Eis aqui a postura do cristão. Descartar o juramento, porque ele entende que todo juramento é feito em nome de Deus, mesmo quando ele está falando a verdade. Descartar o juramento e deixar o juramento só se houver uma exigência ou das autoridades que exigem que aquela pessoa vá testemunhar algo, depor, né? Ou uma necessidade maior que vise glorificar a Deus e fazer algo bom. Fora isso, o cristão, ele descarta o juramento, não jura por nada. Mas, mesmo que tenha havido tanto escândalo, tenha acontecido tanto escândalo que se dá por aí, o verdadeiro cristão, ele continua sendo verdadeiro cristão. Então, verso 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. Então, o cristão, ele deve ser o detentor da verdade, certo? E quando questionado sobre algo, uma atitude dele, ele fala corretamente o que aconteceu. Se as pessoas não acreditarem nele, paciência, irmãos, há um juiz superior a todos. O que o cristão precisa é ter a sua consciência limpa. Então, a nossa palavra é sim, sim, não, não. Então, nós devemos ter credibilidade diante das pessoas, certo? Olha, aquela pessoa é cristã, eu conheço ela tem credibilidade. Se ela falou que é amarelo, então eu acredito que é amarelo. Se ela falou que é verde, então eu acredito que é verde. O cristão tem que ser assim, para as pessoas olhem, porque muitas vezes, como eu disse, né? Muitas vezes a verdade parece que não é verdade. Muitas vezes parece que é mentira, mas aí não depende da pessoa. Então ele fala corretamente, sim, sim, não, não. Tá? Então deixemos os juramentos de lado, evitemos votos. Pode fazer votos, mas cuidado, tenha a responsabilidade em fazer votos, tá bom? E que Deus abençoe essa porção dessa palavra. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 121. Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura no livro de Zacarias, apenas um versículo, capítulo 4, verso 10.
Livro de Zacarias, capítulo 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. E quero convidar também os amados irmãos para a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, leremos até o verso 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismos ou vanglória. Partidarismo no singular, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer uma breve oração. Pai precioso e santo, nós te louvamos, Senhor, e trazemos profunda gratidão a Ti, Senhor, pela Tua graça a nós dispensada, Deus, enviando Cristo, que nos ensinou, ó Deus, o caminho a seguir e que veio nos buscar, ó Deus, para nos restabelecer junto de Ti. E nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que é o Senhor que nos envia a Cristo, pois ninguém pode ir a Cristo se o Senhor não nos enviar. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Nesse momento, Deus, diante desta palavra, nós com todo respeito e reverência, queremos aprender do Senhor. Por isso, Deus, para tanto, eu mais uma vez confesso a Ti que sou pecador, confesso minhas falhas e pecados, e clamo a Ti, Deus, apelo pelas Tuas misericórdias, e clamo a Ti, Senhor, que nesse momento eu diminua, que só fale aqui, Deus, o que vier do Teu Santo Espírito, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. Que nesse momento, Senhor, eu diminua de fato, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor humilde, aquele que é Rei do Universo, que reina soberanamente sobre toda criatura, cujo próprio universo é sustentado pela Sua palavra. Ele se apresentou aos homens como um rei humilde, que nasceu em uma manjedoura, que lavou os pés dos seus discípulos, que morreu de forma humilde numa cruenta cruz. Esse Senhor humilde é o grande Rei do Universo,
que voltará e julgará vivos e mortos. Pequenas coisas podem não ser atraentes aos olhos e os corações orgulhosos e ambiciosos dos homens, mas quem pode dizer onde pequenas coisas podem nos levar no reino de Deus? Quero mencionar com os irmãos alguns exemplos. Veja o exemplo de Jacó. Vos convido aqui a abrir suas Bíblias no livro dos Gênesis, capítulo 32, versos 9 e 10. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. 2 bandos quer dizer, aumentou muito a minha família e os meus servos. Eu apenas com um cajado. Eu sou indigno das tuas misericórdias, mas quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus dos meus pais. O Senhor é o Deus que tem promessas. O Senhor é o Deus que tem aliança. E o Senhor me incluiu na tua aliança. E o Senhor me prometeu uma grande descendência também. Eu faço parte dessa aliança. E em momento onde eu estava desprovido dos recursos materiais, o Senhor me permitiu apenas com um cajado atravessar para o outro lado do Jordão, cumprir uma missão, engrandecer e prosperar e voltar próspero para a minha terra, com apenas um cajado. Não despreze os humildes começos, não despreze as pequenas coisas que Deus põe na sua mão. A tua salvação eterna, ela começou de forma humilde, com o próprio Deus se esvaziando da sua glória e vindo de forma humilde, nascendo numa manjedoura, morrendo numa cruz, para te buscar e te levar de volta para Deus, onde você herdará a promessa, você herdará a terra e o santo paraíso de Deus. Mas existem pequenas dificuldades também. Não só as pequenas coisas podem nos levar a grandes feitos no reino de Deus, mas fora do reino de Deus, pequenas coisas podem ser bastante prejudiciais também à nossa vida. Ou seja, nós devemos ficar atentos com os detalhes, com as pequenas coisas, não só para vitórias e prosperidades no reino de Deus, mas também pelas ciladas do mundo. Pequenas coisas podem ser também armadilha e laço. Então nós devemos ter cuidado com os detalhes. Vos convido à leitura aqui em Isaías capítulo 6, versos 5 a 7. Isaías capítulo 6, versos 5 a 7. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor do Universo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Olha aqui o pecado de Isaías, que foi perdoado aqui, no chamado de Isaías, provinha de algo pequeno, a língua. Um pequeno órgão, um pequeno membro do nosso corpo. A língua. Ela era a base do pecado de Isaías. Veja aqui, capítulo 50 de Isaías, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido,
para que eu ouça como os eruditos. Ou seja, quando Deus perdoou o meu pecado, Ele me deu língua como de eruditos, para eu falar para os cansados. Ou seja, aquela pequena coisa que iria condenar Isaías, foi transformada por Deus. Ou seja, o Deus que transforma a maldição em bênção. Agora veja, compare com Tiago, e veja esta pequena coisa, não trabalhada por Deus no ser humano, como ela pode ser uma catástrofe. Vamos lá, Tiago capítulo 3, verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O orgulhoso, o contendencioso, o iracundo, o mal, essas palavras, essas pessoas, elas se condenam com a própria língua. Porque a soberba dele vai aparecer, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque a maldade dele será revelada. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A sua prepotência e o seu orgulho, eles vão ser o motivo da sua queda. E tem um provérbio que diz: ora, quer ser próspero e viver longevamente e ver dias felizes? Você quer isso para você? Então te dou a receita: refreia a tua língua de falar o mal. Refreia a tua língua, guarda, não caia no nono mandamento. Veja como as pequenas coisas, veja como o ser humano, ele se ilude quando ele vê poder, quando ele vê ostentações, quando ele vê opulência, ele se engana com aquilo, ele se ilude facilmente. E quando o perigo vem de forma pequena, ele muitas vezes não percebe o quão perigoso é aquela pequena coisa. Então as pequenas coisas podem nos levar a grandes vitórias e podem também nos levar a grandes ruínas. Por isso, não despreze as pequenas coisas. Não despreze os detalhes das coisas. Não se sinta dono das situações. Tenha humildade, porque aquele que é o Rei do Universo se apresentou a você, se apresentou a mim com humildade. Veja o que estava acontecendo com Israel. Havia um homem de altíssima estatura e que falava grosso e que carregava uma espada muito pesada que ele manejava muito bem, um homem treinado para a guerra, com todo o aparato militar, afrontando Israel. E nenhum daqueles homens valentes do exército de Israel tinha coragem de enfrentar aquele homem. O que Deus fez? Pegou um menino, jovem, franzino, perninhas finas, fraco, ruivo, de boa aparência, mas que não era treinado para a guerra, não conseguia levantar uma espada. Ele era um pastor de animais, um pastor de ovelhas. O máximo que ele sabia era colocar uma pedra numa funda para espantar os lobos, para proteger o rebanho do seu pai. E ele vivia lá afastado. Deus pegou esse rapazinho, Deus pegou esse jovem, fraquinho, franzino, e o levou diante do rei, para que ele falasse: eu vou enfrentar este homem de alta estatura, militar, altamente treinado, eu vou enfrentar ele. E por que essa pequena coisa deu certo? Porque esse homem de grande estatura, que era Golias, foi contra Davi, o homem de pequena estatura, com espada e lanças. Mas Davi foi contra aquele homem de grande estatura, não com espada e lanças, mas em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele disse: você vem a mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque não, Deus salva não com espada e com lança, mas Deus salva porque de Deus é a guerra, de Deus é a guerra. Ou seja,
A guerra pertence ao próprio Deus. Então Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Não se iluda com pequenas coisas. Olha só como podemos ser abençoados com pequenas coisas. Veja aqui no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 40 a 41. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha só, uma oferta que você dê para uma pessoa que vem em nome de Cristo, você não ficará sem galardão. Não precisa ser grande oferta. Você pode dar um copo de água fria para essa pessoa que vem em nome de Cristo. Você tenta aliviar a sede dessa pessoa. Você tenta favorecer essa pessoa de alguma forma. Simples, pequena. Não precisa de grandes coisas. Mas um coração entendedor do que é de fato o reino de Deus. Que não se manifesta com aparência visível. Não é de visível aparência o reino de Deus. Ele não é de aparência visível. O reino de Deus não é aquela igreja lá toda luxuosa e com milhares de pessoas ali, com vários instrumentos musicais, ar-condicionado. Pode ser também, se for uma igreja fiel e Deus concedeu isso para eles, ótimo, conforto para eles. Pode ser também. Mas o reino de Deus não é isso, porque o reino de Deus, ele não é de visível aparência. O reino de Deus não é quando você vê uma multidão seguindo alguém, quando tem um programa bonito na televisão. O reino de Deus, irmãos, não é de visível aparência. O reino de Deus é o dia a dia, na sinceridade, na gratidão, na misericórdia, no amor, no serviço piedoso, dando um copo de água fria para aquele que vem em nome de Cristo. Este não ficará sem galardão. Não se preocupe com coisas grandes, faraônicas, imensas, que gostam de ostentações. Não se preocupe com isso. Mas esteja treinado para olhar para as pequenas coisas. Porque tanto elas podem te levar a uma prosperidade no reino de Deus, como elas podem colocar um incêndio numa floresta. Ela pode colocar a tua vida em incêndio. Muitas vezes, se você não observar as pequenas coisas. Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés e o povo venceu a batalha. Todas as vezes que os braços de Moisés se abaixavam, o exército começava a perder a batalha. Por que Deus fez isso? Para mostrar que pequenas coisas têm muito valor no reino de Deus. E Moisés então ele erguia os braços e o povo começava a prevalecer contra o inimigo. Moisés não aguentava o cansaço dos braços, abaixava os braços e o exército começava a ser derrotado pelo inimigo. Passava aquela situação de uma para outra com muita frequência. Moisés levantava o braço, o exército prevalecia. Moisés abaixava o braço, o inimigo prevalecia. E Moisés já não aguentava mais levantar o braço e ficar com os braços estendidos. Procure ficar com os braços estendidos durante o período todo de uma batalha. Nem durante um filme inteiro você consegue ficar. Imagine numa realidade. O que Arão e Hur fizeram? Pequena coisa. Quantas pessoas tinham ali observando aquilo? Nossa, quando Moisés levanta a mão, o povo prevalece. Quando Moisés abaixa a mão, o povo é vencido. Vai, Moisés, força! Levanta o braço aí, Moisés. Nossa, não percebe que o exército está perdendo quando você abaixa o braço? Vai, Moisés, levanta o braço. Ninguém estava na pele de Moisés. Ninguém estava nos tendões, nos nervos de Moisés. Ninguém estava na estrutura física daquele homem. E ele estava lá tentando e estava todo mundo, ô Moisés, não pisa na bola, como dizem na gíria. Se você abaixar o braço, ele te perde. 2 homens, em meio a uma multidão de pessoas, entenderam e numa atitude simples, numa atitude pequena, cada um foi de um lado e dava sustentação para Moisés, para que o exército prevalecesse. Deus nos mostra, irmãos, que nós não somos nada sozinhos.
Nós não somos nada. Nós precisamos das pessoas. E Deus nos mostra também que as pessoas precisam apoiar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reino de Deus, tudo aquilo que é para edificação, tudo aquilo que é para glorificar a Deus. As pessoas precisam apoiar isso. Não olhe para grandes coisas, não se iluda com belezas de momento, com riquezas temporais, com forças, porque tudo isso não tem valor em si mesmo. Mas não despreze as pequenas coisas no reino de Deus. Um menino, certa vez, ofereceu 5 pães e 2 peixes para os discípulos. 5 pães e 2 peixes. E Cristo alimentou uma multidão de 5.000 homens. Lembrando que não era contado mulheres e crianças. Nesse censo que eles faziam aí, não eram contadas mulheres e crianças. 5.000 homens. Pode contar aí umas 20.000 pessoas, mais ou menos. Se você pegar uma média de 4 por família, né? Com 2 peixes e 5 pães. O menino entregou nas mãos certas. Era pouquinho que ele tinha. Não dava mas ele entregou na mão dos apóstolos, ou seja, aqueles que estavam lá em nome do Senhor, trabalhando para o reino de Deus. E aqueles apóstolos então sabiam o que fazer com aqueles pães. Levaram para Cristo. Aqueles apóstolos também, eles não sabiam o que ia acontecer. Aqueles apóstolos também, eles não entendiam como aquilo poderia ajudar. 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Mas aquele menino foi com seu coração e entregou aquilo nas mãos daqueles que trabalhavam no reino. Aqueles que trabalhavam no reino, por si só, eles não sabem o que fazer. Eles precisam do rei. E eles pegaram então e levaram para o rei. E o rei alimentou a multidão. E sobrou muitas coisas. E o rei nos ensinou a não ter desperdício. Recolhe tudo que sobrou, porque isso ainda vai alimentar mais pessoas. Pequenas coisas têm muito valor no reino de Deus. Dorcas, com uma agulha, se tornou arrimo de uma comunidade. Fazer pequenas coisas pode fazer grande diferença, desde que estejamos fazendo com Cristo. Se Cristo estiver presente, irmãos, para que haja um milagre na nossa vida, para que haja uma transformação, a única coisa que nós precisamos é estar em Cristo, é Cristo estar presente e entregar as nossas pequenas coisas para Ele. Nós não temos força, nós não temos recursos deste mundo, nós não temos influência social, nós não temos uma comunidade aí no YouTube com milhões de seguidores, nós não temos nada disso. Nós somos meio que desprezados, mas nós temos Cristo. E Cristo, com pequenas coisas que nós podemos oferecer, Ele pode nos levar a grandes coisas. Ele pode nos levar a grandes coisas. E Ele, de fato, faz grandes coisas. Se nós estivermos com Cristo, o exemplo de Cristo, esvaziou-se da glória e se tornou servo. Nasceu em uma manjedoura, lavou os pés dos discípulos, condenado a uma morte humilhante, colocaram nas mãos dele 2 cravos. 2 cravos. E ele salvou a sua igreja ao longo da história com aqueles 2 cravos. Aqueles 2 cravos, que os homens maus, que os ímpios, pregaram ele na cruz. Ele salvou você e a mim com aqueles 2 cravos. Glória a Deus por aquele sangue. Glória a Deus por aqueles cravos. Apenas 2. E Ele salvou um número incontável de pessoas. Um número que nós não podemos imaginar de pessoas. Ele livrou de uma eternidade de sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, para herdar a terra e ser povo de Deus, com apenas 2 cravos. Quero, para completar, ler com os irmãos 2 textos apenas. 2 versículos. O primeiro, Efésios 4, 2.
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade e mansidão. A nossa luta não é contra a guerra e sangue. A nossa vitória não está em termos homens como Golias, de alta estatura, a nosso favor, ou termos espadas e aparelhos militares, ou termos grandes recursos no mundo. A nossa vitória é aprendermos o exemplo de Cristo, humildade e mansidão, sermos longânimos, suportando uns aos outros em amor. Eu já falei para os irmãos no sentido de se suportando aqui. Eu só vou repetir porque talvez alguém esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez. Esse suportando no sentido de não é no sentido de aturar a pessoa. Nossa, tem aquela pessoa na minha igreja, mas não tenho afinidade com ela, então eu vou aturar. Não é isso não. É dar suporte para ela. Quando ela enfraquecer, quando ela desanimar, quando ela começar a esfriar, vai atrás. Dá suporte a ela. Ajuda ela. Não deixa ela cair. É como aqueles artistas circenses, né? Já expliquei para os irmãos, peço licença para repetir. Aqueles que eles fazem uma torre humana. Fica um homem embaixo, sobe dois, um em cada ombro, aí sobe mais dois nos ombros dos que estão em cima, aí daqui a pouco é 4, daqui a pouco é 8, faz aquela torre imensa. E tem um lá embaixo. Tecnicamente, esse que está embaixo se chama portor. E os que estão em cima se chamam volantes. Esse que é portor, todos eles são treinados para fazer aquilo, o equilíbrio. Esse que está embaixo, não é que ele é muito forte. Normalmente ele tem uma estrutura mais forte mesmo. Mas ele não suporta todos aqueles vários homens que sobem lá em cima. Ele não suporta todo o peso de todos aqueles. Se você somar o peso de todos aqueles lá, seria impossível ele conseguir suportar o peso de todos. Mas existe uma técnica ali, certo? E ele dá suporte para todos. Então eles vão subindo e tal. A nossa técnica é a humildade. É não nos iludirmos com as grandes coisas que as pessoas vivem correndo atrás. Mas é entendermos que o Rei do Universo nos ensinou a humildade e a mansidão, considerar os outros superiores a nós mesmos, fazer o bem, irmãos, tomar cuidado com as pequenas coisas que podem nos derrotar, como por exemplo a nossa própria língua, e observar que as pequenas coisas no reino de Deus, elas não são propriamente pequenas, elas são apenas um caminho para grandes feitos de Deus em nossa vida, grandes milagres. E eu quero ler também o texto que nós lemos aqui, apenas um versículo de Filipenses 2. Nós lemos do 1 ao 11, né? Eu quero ler apenas com os irmãos, Filipenses 2, verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. E o verso 3: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, se apresentou a nós como alguém humilde, em todo momento, do seu nascimento à sua morte. Os humildes começos podem ser desprezíveis aos olhos, mas podem ser o caminho para grandes feitos se estivermos nas mãos certas, nas mãos de Cristo. Amém. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai precioso e santo, nós te louvamos, Deus, por essa tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Deus, essa humildade, Senhor.
Não porque essa humildade, Senhor, ela não é propriamente sermos miseráveis financeiramente, mas termos um coração humilde, sabendo, Deus, que nós não somos nada e todas as coisas que podemos ter neste mundo, nós não vamos poder levar nada conosco. E todas as coisas são passageiras, mas o Senhor é o Rei do Universo, que voltará para julgar vivos e mortos. E nos ensinou essa humildade, Deus. E nos ensinou que pequenas coisas colocadas nas tuas mãos têm grande valor. Que possamos dar sempre um copo de água fria, Deus, para aqueles que vêm em teu nome. Que possamos honrar, ó Deus, essas pessoas. Que possamos olhar para nossos irmãos e não permitir que eles passem privações ou necessidades, que nós possamos ajudá-los, que nós possamos dar suporte a eles quando estiverem abatidos emocionalmente ou espiritualmente, que nós possamos fazer diferença neste mundo. Senhor, se não tivermos os bancos estofados das grandes igrejas, não tem problema, Deus, uma simples cadeira ou até mesmo em pé, nós podemos cultuá-lo. E nós te louvamos, Deus, pelo que o Senhor é. O Senhor é grande e poderoso. Temos poucas coisas, mas as entregamos nas tuas mãos. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor cuide conforme o Senhor quiser. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Antes de louvarmos a Deus com a resposta do sermão, uma pequena metáfora. 2 homens ganharam uma muda, cada um ganhou uma muda da mesma árvore. Os 2 eram cristãos. Um plantou a sua muda no seu quintal, que era dividido apenas com um muro, o outro plantou a sua muda no outro quintal. Os 2 cristãos, como eu disse. Um orava a Deus e falava: Senhor, manda sol para abençoar a minha árvore. Senhor, manda chuva para abençoar a minha árvore. Senhor, faça isso para abençoar a minha árvore. Senhor, não deixe o vento ficar arrancando as folhas da minha árvore. Senhor, me dê recurso para que eu compre adubo, para que eu jogue na minha árvore. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. O outro orava dizendo: Senhor, essa árvore eu entrego nas tuas mãos, ela é tua. Cuida conforme bem lhe parecer. Eu entrego ela ao Senhor. Eu amo tanto essa árvore, eu amo tanto essa muda, que o melhor lugar onde eu posso colocá-la, o lugar mais seguro, é nas tuas mãos. Cuide dela. E aí, o tempo passou, as árvores cresceram, a árvore daquele que pedia sol e chuva estava lá mirrada, a árvore do outro estava frondosa e bonita. E aquele homem, então, que a árvore estava mirrada, ele pergunta para Deus: por que a árvore do outro ficou tão boa, sendo que eu orava todos os dias pedindo para o Senhor chuva e pedindo para o Senhor sol? E Deus então responde para ele: porque você não me entregou a árvore aos meus cuidados. Você quis que eu fizesse o que você achava certo, o que você achava melhor, o que você achava que seria mais produtivo. E eu fiz, e a tua árvore ficou assim. Agora aquele entregou os meus cuidados. Eu conheço toda a criação, eu que estou regendo o universo, e eu abençoei essa árvore. Então, o que você tiver, entregue nas mãos de Deus. Não se preocupe com coisas pequenas. Não despreze os humildes, as coisas humildes da vida. Que Deus vos abençoe a todos. Quero convidar os irmãos, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino 265. Despede-nos em teu amor.
oração de encerramento, a bênção.